Alexandre de Moraes toma posse hoje na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que é normal, né? Tem um rodízio lá, acontecimento banal até. Mas ele resolveu dar um ar de grandiosidade a essa posse. É verdade que os convites para autoridades, ex-presidentes, governadores, gente do alto escalão do judiciário, tudo isso é comum, é normal. Mas Moraes resolveu fazer algo maior, que chamasse muita atenção, fosse um grande acontecimento. Inclusive, vejo uma parte da imprensa que embarca e começa a falar em demonstração de força institucional. Que o mundo político e o mundo jurídico se somam, se unem numa demonstração de apoio à atuação de Moraes. Ah, para com isso. Na verdade, é tudo muito protocolar. Essas solenidades com o festival de beijamão, isso é rotineiro em Brasília, né? E aí depende do quanto aquela figura tem determinada importância para produzir nas demais o interesse de prestigiá-la, de visitá-la, mesmo que não goste. Tanto que Lula e Bolsonaro são esperados lá. Lula recebeu o convite por ser um ex-presidente da República. E Bolsonaro, óbvio, por ser o presidente da República atual. Também, gente que já foi governador, ministro, deputado, hoje é candidato, como Ciro Gomes, diz que vai. Ex-presidentes, o Fernando Henrique foi o único que já disse que não vai, porque precisa ficar mais quieto e tal, né? Tomar alguns cuidados e não considerou uma boa ideia pegar o avião e ir para Brasília. Então, fora o Fernando Henrique, lá estarão os ex-presidentes e o atual presidente. Pelo menos prometem ir. Bolsonaro foi para Juiz de Fora hoje, iniciando oficialmente a campanha. Isso é início oficial, né? Todos eles estão em campanha há muito tempo. Temos uma legislação que é pródiga em engessar os candidatos e as situações. Antes de tal dia não pode falar que é candidato. Isso é uma coisa tão ridícula. Ridícula. É uma lei ridícula. Porque todo mundo sabe quem é candidato, os caras estão dizendo que são candidatos há muito tempo. O Ciro Gomes, desde 2018, está se apresentando como candidato. Todo mundo sabia que o Lula, se não houvesse, como não há mais, impedimentos jurídicos, seria candidato, e é, há muito tempo. O Bolsonaro, desde 2019, já deixou claro que tentaria a reeleição. Mas fica essa fantasia, se faz de conta, de que não, agora que eles podem dizer que são candidatos. Isso é ridículo. E aí você tem sempre, por essa característica draconiana da legislação eleitoral brasileira, você tem sempre a possibilidade de contestação. Então toda hora tem uma ação no judiciário. O cara está fazendo campanha, não pode ainda. Isso é uma bobagem. Você faz ali o calendário com tempo de propaganda eleitoral, que era muito maior antigamente, hein? O Ronald trazia há pouco aí números da eleição de 89. O tempo era muito maior. E foi reduzido, já no governo Fernando Henrique, com que objetivo? Reduzir o tempo da oposição, já que governo sempre tem exposição. A ideia era reduzir o tempo da oposição. Dar à oposição menos tempo para fazer campanha no rádio e na televisão. Por isso reduziram. Já que quem é governo tem sempre exposição permanente, contínua, e isso pegou. Aí o tempo foi diminuindo. Então, você pode e deve estabelecer esse calendário, não é? Campanha começa tal dia, vai até tal dia no rádio e na TV,
tantos minutos e tal, distribuição é assim assado, tá tudo bem. Agora, dizer que o sujeito não pode afirmar que é candidato, não pode falar que é candidato, isso é uma hipocrisia que está na lei e todo mundo faz de conta que considera o que está na lei. As campanhas estão aí há muito tempo. Há muito tempo. Aí tem o sujeito que coloca lá um outdoor apoiando determinado candidato. Aí a justiça manda ele tirar o outdoor. É uma bobagem. Bobagem, deveria ser livre. Colocar aquilo lá o tempo que quisesse. E o sujeito dizer que é candidato, quem já é candidato, ou que vai disputar a indicação partidária. Desde sempre. Não tem de ter um momento em que você pode dizer que é candidato. Isso é uma bobagem, não é? Mas então, o José Sarney, inclusive, deve comparecer à cerimônia. Ele que foi o único que compareceu à posse da Rosa Weber. O único. Mas o Alexandre de Moraes deu um jeito de tornar esse evento grandioso. Há quanto tempo a gente vê aí, ó, entrou um novo presidente no TSE, sei. As pessoas recebem isso com bocejo, porque daí, né? Importante é o que ele vai fazer lá, que ele cumpra o papel dele. Ainda temos esse exagero, né? Presidirá as eleições. Então, sempre foi algo com o tamanho que deve ter. Negócio corriqueiro, banal, tal, uma solenidade importante. Você distribui convites, quem puder e vai. Hoje não. Virou o acontecimento. Ainda mais com aquilo que os fotógrafos estão anelando há dias. Conseguiram uma imagem de Lula e Bolsonaro próximos. Irão se cumprimentar. O cerimonial tratará de evitar situações constrangedoras. Cada um chega e já vai direto para o seu lugar, sem cumprimentar ninguém, quando muito o próprio Alexandre de Moraes. Ou será como deve ser, movimentação livre. Quer abraçar, abraça. Quer cumprimentar, cumprimenta. Quer ignorar, ignora. Uma coisa adulta, né? E não fabricada, produzida. Não. Olha o seguinte. Assim que o Bolsonaro entrar, levem-no para tal lugar. Assim que o Lula chegar, levem-no para tal lugar. Que fiquem longe. Bobagem. Se cruzarem, se ignorarem, ou se resolverem um cumprimento ainda que com aceno, que assim seja. Deixem os fotógrafos com suas imagens, né, que entrarão para a história. Não fiquem tolhendo o movimento das pessoas. Deixem as coisas acontecerem. Não são crianças do pré-primário com as professoras dizendo você para lá, você para cá. Deixem livres os convidados. É a melhor coisa. Mas duvido. E aí que ganha importância, porque os dois estarão lá. Qual será a reação? Bolsonaro, como presidente, pode discursar. Haverá isso. Darão a ele um tempo para discursar como presidente da República. Ele tem duas atribuições. Ele é chefe de um poder, o executivo, e preside a República, que são coisas distintas. São coisas distintas. E então pode ser dada a ele a oportunidade de fazer um discurso. E aí? Já estamos em campanha, oficialmente. Isso pode ser visto como uma vantagem, já que o outro não poderá discursar, ou todo mundo pode discursar, ou então ninguém discursa. Só o Fachin, que está saindo, e o Moraes, que está chegando, que já está lá faz tempo, é o vice do Fachin. É, na verdade, quem tem orientado o Fachin a tomar muitas decisões. Vice de Moraes, Ricardo Lewandowski. E aí um ponto importante. No primeiro turno, em quem votará Alexandre de Moraes?
Não se sabe. Diferente do Lewandowski. Todo mundo sabe que o Lewandowski é Lula. Não é? Ele é Lula, é eleitor do Lula, é amigo do Lula. É isso aí. O Alexandre de Moraes, no primeiro turno, não se sabe. Talvez até opte pelo voto útil. Talvez tenha lá um outro candidato. Ele que foi secretário em São Paulo no governo do PSDB, governo Geraldo Alckmin, não é verdade? Então, no segundo turno, estando lá o Bolsonaro e mais um, seja o Lula, seja o Ciro, seja a Simone, ele votará contra o Bolsonaro. São coisas dadas, óbvias, claras, né? O Alexandre de Moraes não gosta do Bolsonaro, o Bolsonaro não gosta do Alexandre de Moraes. Há cerca de um ano, em 7 de setembro de 2021, o Bolsonaro chamou Alexandre de Moraes de canalha num discurso público. E o Alexandre de Moraes fala dos covardes que pretendem corroer as bases da República. Enfim, ele não vai votar no Bolsonaro. E o Lewandowski é óbvio que também não. Assim como o Fachin, que está saindo, também não. Isso está claro, né? Porém, não importa, porque eles são cidadãos, eles vão votar, são eleitores. Em quem eles vão votar é um problema de cada um. O que eles não podem é, no Tribunal Superior Eleitoral ou no Supremo Tribunal Federal, agirem como eleitores, atuarem como eleitores, tomarem decisões como eleitores e não como magistrados. Esse é o ponto-chave. É isso que se espera. E mais nada. O Alexandre de Moraes vai votar no Bolsonaro? É óbvio que não, todo mundo sabe disso, né? Mas ele, na sua atuação presidindo o TSE, ele não poderá ser partidário. Ele não poderá ser alguém que usará 2 pesos e 2 medidas. Essa expressão maravilhosa. Maravilhosa pela inteligência da expressão, a expressão bíblica, mas que expressa um dos maiores problemas da história da humanidade, que é a injustiça, não é? Que é o uso de 2 pesos e 2 medidas, que é considerar situações idênticas de maneira diferente, julgá-las de maneira diferente por partidarismo, por viés, por escolha. Isso para um magistrado é fatal. O fato é que virou mesmo um grande evento, mas que só ganhou todo esse barulho prévio porque lá estarão, ou prometem estar, Lula e Bolsonaro. Por isso. Então parem com essa história de posse, tamanho da posse, número de 2.000 convidados. Tudo isso é uma demonstração de apoio à ação do Moraes. Que papo furado. Lá estará gente que abomina a atuação do Moraes. Lá estará gente que gosta, por enquanto, por conveniência, da atuação do Moraes, mas que, via de regra, não gosta. E lá estará gente que aprecia, sim, que gosta, que acha que ele tem mandado muito bem em todas as suas decisões. É assim. Não será uma aclamação. Moraes, o dono da eleição, não é dono da eleição. Ele tem uma função institucional e deve cumpri-la fielmente, respeitando as atribuições que a lei dá a ele, que a Constituição dá a ele e ao tribunal. Não pode ir além, não pode ficar aquém. É só isso. Mas existe aquela coisa típica da elite brasileira, política, econômica, jurídica, acadêmica, né?
que são as loas, o beijamão, a coroação. Isso está incrustado na história brasileira. Outro dia até estava vendo um vídeo do Brizola falando sobre isso, das castas, né? Uma expressão que, aliás, usamos com frequência também aqui. O Brasil tem castas não legalizadas, não são castas estabelecidas em lei, nem consagradas no dia a dia da maioria das pessoas. E nessa casta que se pretende superior, como diz o Hélio Gaspari, no andar de cima, no poder estabelecido, para muito além de diferenças políticas, ideológicas, até de ódios pessoais, há uma relação intramuros. Ali, os que estão dentro da fortaleza do poder, protegidos pelo muro institucional. É o mundo dos privilégios, do foro que é privilegiado, ou seja, lei para alguns. Isso, de certa forma, é a moldura desse poder estabelecido. A lei dos poucos, para poucos, por poucos. E lá dentro desses muros, eles se entendem, eles se abraçam. Alguns não se abraçam porque se odeiam, e não é teatro, se odeiam publicamente. Eu já disse aqui, a oposição pessoal entre Lula e Bolsonaro não é um teatro. Não é algo que eles encenam para o público. É real. Entre Bolsonaro e Moraes, é real. Não é algo encenado. Um não gosta do outro. Mas está estabelecido, é histórico, que ali, intramuros, no poder estabelecido, é preciso prestigiar o momento do outro, a coroação do outro, a fila de beijamão. Prestigiar e ser prestigiado é um jogo social ali de um mundo muito pequeno, mas com muito poder. Mas aí saem gritando. Estou vendo ali agora uma manchete, ó. Posse de Moraes mostra força institucional. Parem com isso. Que forçação. A força institucional está na lei, no papel. Não pode ir além nem a quem. Por exemplo, o ministro da Defesa, ele conversa com o Moraes, tem bom trato com o Moraes. E aí vem a história. Olha, o general Paulo Sérgio Nogueira tem uma boa relação com o Moraes. Isso pode melhorar a relação das Forças Armadas com o TSE. Primeiro, que a relação entre Forças Armadas e TSE, além de ser uma coisa necessariamente muito ocasional, geralmente não há essa relação, né, entre Forças Armadas e Tribunal Superior Eleitoral. Não há por que haver essa relação. Excepcionalmente, em razão dos quadros técnicos das Forças Armadas, convidados pelo TSE para apresentarem sugestões, etc. Então, há uma relação circunstancial, momentânea, datada, vai acabar daqui a 2 meses. Mas no Brasil é assim. Não tem de ter, o ministro da Defesa é amiguinho do Alexandre de Moraes. Tanto faz se é amigo, se não é amigo, se detesta, se gosta. É instituição. Isso é república. Não é uma relação de corte. É uma relação institucional. Cada um respondendo por uma instituição dentro dos limites da lei.
O Moraes não é o superpoderoso de plantão que tem de ser bajulado. Mas é bajulado. E será hoje à noite bajulado. Bobagem. Isso é coisa de republiqueta. Esse negócio de, nossa, a posse. Isso é uma coisa banal. Toda hora tá mudando lá o presidente do TSE. Toca o barco. Mandem lá um telegrama. Ou compareça alguém, vai lá, cumprimente, bata palmas e tal. Mas transformar isso num grande evento. E a imprensa dizendo que está mostrando força institucional. A força institucional do TSE está na Constituição. A força institucional do Supremo está na Constituição. A força institucional do Presidente da República, do Congresso Nacional, das diversas varas do Judiciário. A força está na Constituição. O poder é de quem? Em tese, ali, no quadro negro, vamos escrever aqui sobre democracia. O que é democracia? É o poder de quem? Do povo. Por quem? Por intermédio de quem? Do povo. Para quem? Para o povo. Ou seja, emana do povo, é exercido por intermédio de seus representantes, todos eles são delegados do povo. E esse poder deve servir ao povo. Tudo o que fere esses princípios fere o conceito de democracia e de Estado democrático de direito. Se o Supremo fere o princípio constitucional, se ele, ao interpretar, ao dar-se o direito de interpretar e dar a interpretação que bem entende ao texto constitucional, isso é um ataque à democracia. Se o TSE fica aquém ou vai além de suas atribuições constitucionais, ele fere a democracia, ele ataca a democracia. Se o presidente da República faz qualquer coisa que contraria a Constituição, isso é um ataque à democracia. Ou seja, a Constituição é o documento onde estão estabelecidos os princípios dessa premissa: o poder do povo, pelo povo, para o povo. E o Congresso Nacional, quando vende votos, seja no mensalão, seja em emendas de relator, seja no petrolão, ataca uma das bases, um dos pilares da representação. Então o que o Moraes tem de fazer é simplesmente aquilo que a lei diz para ele fazer, mais nada. Não interessa o gosto pessoal, se ele odeia um, se ele ama o outro, se ele odeia todo mundo, se ele ama todo mundo. Não importa. Não importa para quem ele está torcendo e quem ele vai votar. Isso tem de ser indiferente na sua atuação. Só ressaltando que Fachin, na despedida, decidiu ampliar o prazo e receber mais 9 integrantes das Forças Armadas ali para o processo de fiscalização da eleição. Houve uma certa demora, eles tiraram aquele coronel, as Forças Armadas disseram que não haveria substituto, não gostaram, mas agora há algum entendimento. Decidiu também permitir que o Ministério da Saúde fale com as pessoas a respeito da varíola dos macacos. Sim, Fachin proibiu. Outro dia o ministro ia falar sobre isso. Não. Ia falar sobre pólio também, poliomielite, vacinação. Não pode. Não pode, período eleitoral. Até que agora caiu a ficha do Fachin, aos 45 do segundo tempo, quando ele vai sair, falou, não, pode sim, porque isso é importante, não é? No entanto, proibiu aquelas propagandas, né? Aquela publicidade das Forças Armadas, falando para o jovem, aliste-se na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, aquele negócio todo.
Sempre houve, né? Aí o Fachin disse que não pode agora no período eleitoral. Que diferença isso faz para a eleição, meu filho? Mas enfim, é o Fachin, né, lá com as suas idiosincrasias, que vai ficar agora só no Supremo, e a dupla Alexandre de Moraes e Lewandowski lá estará. É importante o fato do Lewandowski ser amigo do Lula, votar no Lula? Não! Não tem de ser. Ninguém deve julgá-lo por causa disso. Ele tem de ser avaliado pelas decisões que toma, seja no Supremo, seja no TSE. O mesmo vale para Alexandre de Moraes. Não importa se ele não gosta do Bolsonaro, o Bolsonaro não gosta dele, se ele não gosta do Lula, se o Lula não gosta dele. Isso não importa. Ele tem apenas... Ele não é um reizinho ali que hoje será coroado, com poderes extraordinários, que ninguém mais tem. Então vamos lá prestigiar a cerimônia. Não. Ele é um funcionário do povo que está escalado para exercer uma função que a Constituição estabelece. É só isso. Que prestigiem, perfeito, sensacional. Mas transformar isso, como uma parte da imprensa está fazendo, em demonstração de força institucional, que balela. A força está sempre lá, dada pela Constituição. É só isso. Qualquer coisa que extrapole esse óbvio é coisa de republiqueta. E o Brasil é grande demais, é importante demais para comportar-se como republiqueta. Ronald.